Olá, eu sou Carla Luísa, integrante do CGE Consultoria. Hoje estou aqui para falar sobre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Durante o contrato de trabalho, nós estamos expostos a várias circunstâncias que acontecem em decorrência de doença, de falta, de suspensão, de advertência, ao longo do trabalho, ao longo do cômputo do tempo de serviço. E a interrupção e a suspensão é uma situação que é aplicada durante o contrato de trabalho. O meu objetivo aqui não é falar sobre as exceções, é falar sobre a regra geral. A gente precisa conhecer a regra geral para que possa discutir posteriormente sobre as exceções. O que é a interrupção? O que é a interrupção? A interrupção, ela ocorre quando o empregado é afastado das atividades da empresa. Ele recebe a remuneração, o tempo de serviço dele é computado normalmente. Durante o trabalho, durante o contrato de trabalho, o empregado trabalha durante 12 meses, que é conhecido como período aquisitivo, para a partir do 13º mês ter direito a férias. As férias, que é um direito legal conferido a todo empregado pela Constituição. Então, o empregado, a partir do 13º mês, ele entra num período concessivo. A empresa, ela precisa, durante os 12 meses posteriores, conceder as férias do empregado. E como é que a gente faz para proceder? A empresa precisa proceder com a concessão dessas férias. Ela precisa organizar dentro do planejamento dela, dentro da disponibilidade e necessidade dela, o mês que o empregado vai usufruir das férias. Ela avisa, existe o aviso de férias, é uma notificação que é feita ao empregado, informando que ele vai usufruir das férias no período específico. E dentro desse período, não há prestação de serviço. O empregado recebe o valor das férias, que é o salário mais o terço, 10 dias antes, até 48 horas antes, mas geralmente até 10 dias antes ele recebe. Entra de férias, usufrui durante os 30 dias, e depois retoma os seus serviços, as suas atividades. Esse período, ele é denominado interrupção. Por quê? Ele não trabalha nesse período e ele recebe a remuneração e o tempo de serviço é computado normalmente. Quando o empregado retoma os serviços, ele passa pelo 5º dia útil, logo depois que acaba as férias, e o contra-cheque dele vem zerado. Por que isso acontece? Porque apesar dele ter recebido as férias e ter usufruído os 30 dias que ele tem direito legalmente, nesse período ele não prestou serviço. Então ele não recebe o salário, ele recebe as férias. E aí muita gente vai ao meu escritório perguntando: doutor, acabei de chegar de férias, chegou o 5º dia útil e eu não recebi salário. O salário é uma contraprestação. Então, esse valor das férias é recebido antecipadamente. Antes de usufruir, a empresa precisa pagar o empregado. Ele usufrui os 30 dias e retoma ao trabalho. Então, ele vai ficar um mês trabalhando para só assim voltar a receber o seu salário normal. Além das férias, tem a licença maternidade. A licença maternidade dos 120 dias. No momento que a empregada gestante entra em auxílio,
o contrato de trabalho dela é interrompido. É computado como tempo de serviço? Sim. Mas ela recebe a remuneração pelo INSS. Por quê? Porque conforme a empresa vai recolhendo corretamente as cotas previdenciárias, assim como recolhe o fundo de garantia e a cota previdenciária, que é um direito do trabalhador, quando a empregada gestante ela se habilita no auxílio maternidade, o INSS tem que fornecer. E a suspensão prevista no 473 da CLT? Tem o afastamento das atividades também, só que ele não recebe salário nem 13º e não é computado como tempo de serviço. Tem recolhimento apenas do fundo de garantia. Qual o exemplo que a gente trouxe aqui? Afastamento por doença a partir do 16º dia. Até os 15 primeiros dias de trabalho, quando o empregado ele está cometido de alguma doença e tem atestado médico que comprove que ele não pode exercer as atividades habituais para a empresa, esse período de 15 dias é de responsabilidade da empresa. A empresa ela paga a remuneração e computa como tempo de serviço. A partir daí, nesses 15 primeiros dias, isso é uma interrupção. A partir do 16º dia, ocorre a suspensão do contrato. Vou dar um exemplo prático para vocês. Um cliente meu, ele é motorista de ônibus e ele trabalhava há 2 anos na empresa aqui do Rio de Janeiro. Depois de 2 anos, ele foi afastado para tratamento de saúde, ficou afastado pelo INSS. E a partir daí, o contrato dele ficou suspenso durante 2 anos. E o que acontece? Durante esses 2 anos, o empregado ele passou a receber a contribuição previdenciária, que é o auxílio-doença. Nesse período, o contrato de trabalho estava suspenso. A empresa não tinha responsabilidade nenhuma em relação a pagamento de salário para o funcionário que está recebendo um benefício previdenciário. A responsabilidade dela em relação a esse contrato que está suspenso, não extinto, é o recolhimento de fundo de garantia. E aí o que aconteceu? O benefício do auxílio-doença foi suspenso pelo INSS. E qual é o procedimento do empregado quando o benefício é suspenso? Retorna imediatamente para a empresa e se apresenta informando que o benefício foi suspenso e se apresenta para trabalhar. No entanto, o meu cliente, ele ainda estava com problemas de lombar, estava fazendo cirurgia e entrou com um pedido de reconsideração junto ao órgão previdenciário. Apesar disso, ele se apresentou na empresa. E o que a empresa falou? Você está dispensado sem justa causa e sem receber os seus salários. E qual foi o procedimento do funcionário? Procurar uma consultoria jurídica para que o advogado entre com uma reclamação trabalhista pleiteando a reintegração aos serviços, reintegração no contrato de trabalho. E o juiz concedeu. Depois que entramos com a reclamação, houve a audiência inicial, a audiência de instrução e foi constatado através da documentação de que ele ainda estava com pedido de reconsideração em aberto, não tinha conclusão do INSS nenhuma
Então a empresa não poderia demitir até que houvesse uma decisão conclusiva, e o juiz do trabalho, ele condenou a empresa à reintegração ao contrato de trabalho, do empregado restabelecer suas atividades, restabelecer o contrato de trabalho, e a empresa teve que pagar esse período da demissão até a reintegração. Teve que pagar atualizado e corrigido para o empregado. Por quê? Porque houve uma demissão irregular. E durante essa dispensa, teve a extinção de contrato de trabalho de forma irregular. A empresa ela não pode proceder com a extinção ainda que o empregado tenha sido suspenso do benefício previdenciário, porque houve o pedido de reconsideração. Então, o que a gente precisa observar? 15 primeiros dias de interrupção, a partir do 16º, suspensão, está recebendo benefício previdenciário, a empresa não precisa pagar o salário do empregado, mas precisa recolher o fundo de garantia. Esse contrato está extinto? Não, esse contrato está suspenso. E quando ele pode ser extinto? Depois do final do benefício previdenciário. E assim como na suspensão, benefício previdenciário, aqui na interrupção, depois da licença maternidade. E aí a gente vai verificar num vídeo posterior a situação que as empresas elas precisam obedecer o período que o empregado precisa permanecer trabalhando, com o caso da estabilidade. Existem casos de estabilidade logo após o retorno do benefício previdenciário e existem situações que não têm estabilidade após o benefício previdenciário. Mas nesse vídeo de hoje, a gente vai se ater apenas na interrupção e na suspensão. A gente precisa ver que nesses dois casos aqui não existe extinção do contrato de trabalho, existe paralisação das atividades. O contrato está vigente, nesse caso aqui recebe a remuneração e o tempo de serviço é computado. No caso da suspensão, é afastado das atividades, mas não recebe salário e não é computado o tempo de serviço. No entanto, está dentro do contrato de trabalho. A extinção ocorre posteriormente. Era isso que eu queria deixar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem, podem mandar os comentários, eu estou à disposição de vocês. Agradeço por vocês terem me dado esse tempo para poder trazer mais informações sobre direito do trabalho. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada!